Tell us when we're live. And Uau! Estamos ao vivo! Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. A gente tem hoje esse bate-papo incrível sobre benevolência no trabalho com Shutitsa e Steven Bullman e os Young Leaders. Yay! Hey everyone! So welcome everybody. We are talking today with Shutitsa, Steven, and the Young Leaders about benevolence. Yay! Welcome! É com você então, Gracie, Young Leaders and Bullmans. So that's with you, Gracie, Young Leaders and Bowman. So thank you very much for this space that we could talk. And yeah, I think the most question that we are having before even this start is what is benevolence? And what is this? E eu acho que a primeira pergunta que a gente teve antes de mesmo de começar essa reunião foi o que benevolência é. Então, o que é isso? benevolence comes from two Latin words, bene and volens. Então, vem de umas palavras latinas, bene e volens. Bene means wishing well, and Bene. volens É desejar o bem. and volens means for all. E volens para todos. So benevolence is wishing well for all. Então, a benevolência seria desejar o bem para todos. And so when we talk about benevolence, it is about wishing well for everyone and everything, a sense of no lack. Então, quando a gente fala sobre benevolência, é desejando o bem para todos e para tudo. Um senso de sem falta, de nenhuma falta. And true benevolence is when there is no judgment and no sense of lack. E a benevolência verdadeira é quando não tem nenhum julgamento e nenhum senso de falta. But when you ask many people who hear the word benevolence, you might get many different definitions. Mas então, quando você pergunta para pessoas diferentes o que benevolência é, você pode ter respostas bem diferentes. Yeah, that's totally, including my teacher. Once I asked him what it was, and he explained what the philosophy theme was. Like he's a philosophy teacher. Yeah. So most people tend to misidentify the true meaning of the word benevolence. Ok, e eu falei que... Bom, eu vou traduzir primeiro, que é mais fácil. E a maioria das pessoas tentam... tiram o significado do que é a verdadeira benevolência. E, bom, e eu também falei que eu perguntei para o meu professor semana passada que era um resultado totalmente diferente com a filosofia, do tema filosofia, e do que ele achava da filosofia também com o tema benevolência. E foi bem diferente. Some people might say it means kindness and charitable. Alguns diriam que significa gentileza e caridade. And some people will do it from the space of more superior when they see themselves as benevolent. E outros fariam também de um senso mais superior, como eles se veem benevolentes. So when we use the word benevolence at work, então, quando falamos da benevolência no trabalho, we are using from the space of possibility and wishing well for everyone. Nós estamos falando nesse espaço de possibilidade e desejando bem para todos. And that includes ourselves. Isso também inclui a gente. So it has to start from ourselves. Yeah. Tem que começar de si mesmo. Never be benevolent to someone else. Always be benevolent yourself. Nunca seja benevolente para os outros, mas seja benevolente você mesmo. And another one that I want to highlight is that it's not doing, it's a space of being benevolent. Então não é esse negócio de fazer, mas esse espaço de ser benevolente.
And it's a state of constantly questioning things, constantly being the question. What is possible here? What is going to need to change? What can I be and do different? Então, essa continuidade de perguntas, o que está disponível aqui que eu posso fazer diferente aqui? And just those questions can change anything and create wishing well for all. E só fazendo essas perguntas a gente pode mudar bastante coisa e criar o desejar bem para todos. And I would also like to ask, what would be benevolence and what does the young leaders know about that? And how they see that in the world, I mean, with everything, because I perceive that is not only in the work, and in the work, how does it get any better than this? O que eu gostaria também de perguntar é o que os jovens líderes também veem dessa perspectiva de benevolência, que eu vejo também no meu dia a dia que a benevolência não é só no trabalho, mas é em todo lugar. E tendo também no trabalho, como pode melhorar ainda mais? Uau, presente. That's a gift, having it in the work too. So after you have heard our explanation about what benevolence is, I would like to invite the young leader to actually talk to us about what have you already been and choosing from that space. And yeah, can I just ask a question? Wait. Eu sorry. também... Thank you. Eu também gostaria de perguntar para, depois de eu ter falado exatamente como que é a benevolência, a história e o significado, eu gostaria de saber como que é para os jovens líderes essa benevolência e no dia a dia, onde que eles já reconhecem isso. E o Troy está perguntando se ele pode fazer uma pergunta. Yes, Troy. Yeah, like when you guys are talking about like being benevolent to yourself, like one of the things like showing up for me, like if I be benevolent for myself, like there's gonna be like nothing left to other people. And you guys were talking about in the definition about like no lack for no one. So can you just like say more about that, please? So, sorry. No worry. E quando eu vi essa pergunta de ser benevolente para si mesmo, quando eu percebo isso, é como se for benevolente para mim mesmo, tirasse das outras pessoas, como se não tivesse essa possibilidade. Quando você fala isso, você poderia falar mais disso também? Dessa falta, por exemplo? So, Burke, is it Burke? Yeah, you can say Burke or Troy, whatever. Sure. Burke. So, Okay. just a question for you. Are there any finiteness in your capacity to be grateful for yourself and be grateful and generous with everyone else? Is that finite or infinite? Então, Troy ou Burke, essa coisa de... Tem alguma finitez, alguma parte que é finita nessa sua benevolência de desejar o bem para os outros também? Ou como que é para você? Yeah, it's infinite. So we're talking about energy, Burke, because being benevolent is being the energy of infinite possibilities, and it's infinite. It's not finiteness. E nós estamos falando isso para você, Troy, porque, sim, ele respondeu, sim, isso é infinito. E essa energia, falando de energia agora, essa gentileza de ser infinito mesmo, não tem falta. So anywhere that you think that if you be benevolent for yourself first and allowance for yourself and love yourself first, you have nothing left for anyone else. You have to be willing to change that point of view. Então, todo esse lugar que você pensou que ser benevolente para si mesma é se colocar primeiro, cuidar de si também, deixar falta para outras pessoas, não sobra nada para as outras pessoas, você teria que estar disposto a mudar esse ponto de vista também. Benevolence is often the spark that starts off young entrepreneurs on their journey of creating change in the world. Benevolência é geralmente o início para jovens de negócio que começam a criar negócio que muda o mundo. Because a good entrepreneur, particularly a good young entrepreneur,
knows there's no boundaries, there's no limits, there's no rules, and they just go and create. Que a maioria dos bons pessoas do negócio, assim, são bons jovens nos negócios, eles apenas só criam, não tem forma, não tem regra, não tem forma, estrutura, eles vão. And what if you were that energy with everything? Your family, your parents, your lover. What if you were that energy with everything? E se você fosse essa energia com você, com seus pais, com seus amantes, com tudo, e se você fosse essa energia com todos? So that's the first key point for all of the young leaders here, that if you would like to create greater possibilities for you, for the world, and for everyone concerned, that is the first point of infinite choice and infinite possibilities available for you. Então, só para vocês, então, jovem líder, se você quer continuar assim, criar mais coisas, possibilidades, esse é um bom início, assim, para criar mais para todos e para criar mais para você também. Unless you are willing to embody and be infiniteness, you could not truly be benevolent or conscious leader in your own life and in the world. A não ser que você esteja disposto a abraçar esse infinito, você não consegue ser verdadeiramente benevolente e criar mais para você e para o mundo, no seu próprio mundo também. Any So- questions? Just be aware that being benevolent is where you are aware of other people's judgments of you, and it means nothing. Ser benevolente é quando você está consciente com os julgamentos das outras pessoas sobre você e isso não significa nada. Because particularly as young leaders, you're going to be judged all the time. Porque particularmente como jovens líderes, vocês vão ser julgados todo o tempo. Thank you You're very too much for young. that. You're too young, you're not smart enough yet, you don't have experience. These are all judgments. Você é muito jovem, você não é inteligente o suficiente, você não tem experiência. Esses são todos julgamentos. If you were being benevolent to yourself, you'd be aware of other people's judgments, but none of it would matter. Se você for benevolente consigo mesmo, você estaria consciente com o julgamento de todas as outras pessoas, mas nada disso importaria. And if you make a choice, a deliberate choice to be a conscious, benevolent leader, you will be judged by other people. E se você fizer a escolha de ser um consciente, benevolente líder, você será julgado pelas outras pessoas. Do you know why? Você sabe por quê? Okay. Do you know why? Tell us, do you know why you'll be judged by other people? Because I'm different. Yes, thank you so much, Gracie, because you will be so different. And when you are so different, people will judge you because they can't put you in the box. Sim, você sabe por que as pessoas te julgariam? Sim, porque eu sou diferente? Isso mesmo. E como você é tão diferente, as pessoas não conseguem te colocar numa caixa. And this is the exciting part. The exciting part is you can only be judged if you judge the judgment as judgment. Essa é a parte divertida. Você só pode ser julgado se você julgar o julgamento como julgamento. So did that make sense, what I said, Gracie? Can you say that No, again, please? Okay, you can only be judged if you've already judged it as a judgment. Você só pode ser julgado se você já julgou isso como um julgamento. If you are willing to observe what other people think, Se você estiver then disposto a absorver o que as outras pessoas pensam, and then go, oh, well,
not relevant, E depois, ah, não, ok, tudo bem, não é relevante. then there is no judgment. It is just them being Aí- idiots. Aí não tem julgamento, é só eles sendo idiotas. That's doing Burke's head in. Yeah, I and yeah, didn't get it. sorry. That's what? Burke is going crazy thinking about this. Oh, yeah. E ele disse, o Troy tá ficando louco pensando nisso. And when you said that, like, there's like somehow like judgment is not real, and it's so, yeah, the way Only you if guys you like judge it. what? Only if you judge it, then it becomes real. Você tá falando como se o julgamento não fosse real. E essas coisas. Ai. Mas só quando você julga que é real. Só quando você julga o julgamento que é real. E But aí? judgment would be real if you make it significant. And if you align and agree with that judgment Or resist it. or resist and react to that judgment, then it will become real and significant for you. O julgamento só será real se você tornar ele significante. E. What else? E tornar ele significante, certo ou errado para você e julgá-lo. I think that's it. Is that it? I'm not sure. Yeah, real. Yeah. Okay. Cool. So, Berg, any point of view can be deemed as judgment. Qualquer ponto de vista pode ser. Can be seen as a judgment. Any point of view can be seen as a judgment. Qualquer ponto de vista pode ser considerado como um julgamento. Yeah. So if I say to you, Berg, you're just so good looking, surely you don't really want to be a leader because you're so good looking. It means nothing. Então, se eu dissesse, por exemplo, você se parece tão bem e de repente você não quer ser um líder, porque é só você só se parece bem. I gave you that example because it's nonsense. It means nothing. And most judgment is that. Eu pego isso sem sentido porque isso não significa nada, e a maioria dos julgamentos não significa nada. Can you see what I mean, Berg? It's just nonsense. It means nothing. Yeah, like I part of getting it, and it's so like different. It's such a different point of view. Like, Yeah. Você consegue entender isso porque simplesmente não significa nada. Sim, eu meio que tô entendendo isso e é totalmente diferente, assim. Sem sentido, assim, o julgamento. So when we said benevolence starts with you, E This quando is a what we gente think. diz benevolência começa em você, isso é o que queremos dizer. then wishing well for all means wishing well also for yourself. Desejando bem para todos também significa desejar bem para você mesmo. And the space to be that is a space where you're not judging anyone else's judgments. E o espaço para ser isso é quando você não está julgando o julgamento de ninguém. Sim. And for a young leader, the best advice we can give is to be aware of other people's judgments and say to yourself, how can I use that to my advantage? E para vocês, jovens líderes, o meu conselho é como vocês podem olhar, estar consciente dos julgamentos dos outros e perguntar como que eu posso usar tudo isso para minha vantagem. So the Hey, question for you guys, who else here? For Garcia and Berg, what being a leader actually mean to you? Então, minha pergunta para vocês, pessoal, quem está aqui, a Fer, Verk, a Grace, César, Enzo, o que significa para vocês serem um líder? Ser um líder. For me, that's like do whatever I want to, like me, like go for it. Yeah.
Go for it. Like, Can I say something? Yeah. oh, So, let me just I'll translate do it. myself. Pra mim, I é guess so. como ir, fazer isso, apenas fazer o que eu quero, tipo, realmente esse ato. Enzo. so I was really wondering these days, what does being a leader means to me? And what I got is being a leader for me is to really be willing to follow my knowing, like independently of what it creates, you know? Because once we are honoring ourselves, what I'm getting to acknowledge more and more is that when I honor myself and my choices and like what is life for me, my life Okay, becomes Enzo. so expensive. Okay, sorry. Gracie. Make him translate. I'll make him translate. Enzo, go now. Então, that's the perks of being Brazilian too. Então, o que eu falei foi, para mim, ser um líder é algo que eu tenho pensado muito sobre o que na verdade é. E o que eu tenho reconhecido é que ser um líder para mim é seguir o meu saber. Porque quando eu sigo o meu saber e me honro, é como se a minha vida se expandisse tanto e ficasse tão mais leve. And like this expansion of life that I'm getting to create and acknowledge and not be like undermined by my choices anymore, which was something I was doing. Então, quando eu percebo que eu tô expandindo com as minhas escolhas e não me sabotando com elas, it's as if I contribute with everybody and the planet, like when I'm including me on my choices, which is something I wasn't willing to do before. And now I'm really getting to the place, and there is that phrase from Gary and Dan, which is like, you get it when you get it. Então, eu percebi que eu tenho me honrado cada vez mais nas minhas escolhas, e tem aquela frase do Dan e do Gary, que é, você percebe quando você percebe as coisas. E aí, eu percebi que quando eu estava escolhendo, e me incluindo, isso incluía a Terra também, sabe? Isso incluía todo mundo. So I think that's being a leader for me. It's really being willing to choose what works for me independently of what anybody else around me is choosing. And really, that's a muscle that I'm building and building. And sometimes it's challenging too. Like, ease does not mean... I would love to add that to what you said to is first, be willing to know what works for you and be willing to make the choice that will work for you without trying to create your life based on everyone else's reality, right? Eu também gostaria de adicionar é que essa coisa para você de saber o que você sabe e estar disposto a reconhecer isso e seguir isso é o que eu também gostaria de falar, que nem todos estão dispostos. But I would like to add to that, that is such a great foundation for being a leader. But what I would like to add to that is whenever you choose to be aware of what your choice actually create for everyone else and the world, not just for you, and then you do damage to anything else. Então, o que eu gostaria de adicionar, também essa coisa fundamental para ser um líder, quando você está disposto a reconhecer o que isso cria para você e para todos ao seu redor também. So I'm just putting this together, exactly what Enzo said, that to make the choice that work for you without by the other people reality and trying to live their reality, but at the same time, be aware of what your choice actually create for now and the future. E também essa coisa de realmente seguir a sua realidade sem ser que seja de outras pessoas, a realidade de outras pessoas também, mas fazer essa pergunta também de seguir o que você sabe e ver o que isso vai criar para você e para os outros e para o mundo também. And so you are able to receive this concept at your age more than a lot of so many, old leader actually understood what it actually meant. Então, você está disposto a reconhecer isso em você, antes mesmo que muitas pessoas adultas também não reconhecem ainda o que isso significa. Então, se presente. Thank you for that, truly. And obrigado por isso, de verdade. And one thing that I'm really practicing those days is to really acknowledge the stupid choices I made and not judge myself for it,
and to really acknowledge that even the stupid choices created something so different from what I expected it to create. Então, uma das práticas que eu mais estou tendo é perceber as escolhas burras que eu faço. E realmente reconhecer o que essas escolhas burras criam, que é algo diferente de tudo que a gente imagina. And to really not judge myself for it, you know? Because when we take judgment out of the equation, like you guys were talking about judgment, when you take it out of your life, everything can expand so much more. And really the sense of benevolence, for me, it equals like no judgment, truly. And more and more, I'm practicing being benevolent at myself. He will translate himself, I think. Yeah, I will translate myself. Yeah, that's that way I don't have to burden anyone. So, então o que eu falei foi, oh my God, I kind of forgot it. Gracie, do you remember? Not judging your choices, which then opens up everything. Oh, yeah. Então, para mim, na verdade, benevolência é aquele lugar em que você não precisa julgar, se julgar, sabe? Porque quando você escolhe algo sem o julgamento, aquilo pode expandir muito mais. I think that's it. I think we are actually talking about choices here, right? So I want to expand on that. Então, nós estamos falando sobre escolha aqui, então eu gostaria de expandir nisso. Gostei. I like it. So what if there's nothing right, there's nothing wrong, there's nothing good, nor bad or stupid with all of the choices that you make? Então, se não tem nada de errado, nada de feio, nada de estúpido, nada de ruim, de todas as escolhas que você fez. Because when you make a choice, it's multiple possibilities get created with that choice. Are you E quando aware of você that? faz uma escolha, realidades múltiplas e resultados múltiplos são criados com a sua escolha. E você está consciente disso? And your job as a benevolent young leader is to look to see what was created by that choice and not judge any of it. E o seu trabalho como jovem benevolente líder é ver o que você criou com a sua escolha e não julgar nada disso. Because if you do not judge, then you know what else needs to change. Porque se você não julgar, você depois sabe o que mais pode mudar. If you do judge, you lock yourself into the universe of right or wrong, or stupid or brilliant. Porque se você julgar, você se trava no espaço de certo, errado, ou estúpido ou brilhante. And your choice just is. Now, what next? E uma escolha fácil agora. Agora, qual que é o próximo? Every single choice you make create something. Cada escolha que você faz cria alguma coisa. In fact, creates many things, many possibilities. No fato, cria muitas coisas, muitas possibilidades. So your job is to be aware of multiple possibilities that your choice, one single choice, actually create for now and the future. Então, seu trabalho seria agora estar consciente do que essas escolhas criam, que possibilidades essas escolhas criam agora e para o futuro. And this is how you, as young leaders, create the future for the planet. Isso é agora como vocês, jovens líderes, criam o futuro para o planeta. You make a choice, you don't judge, you choose again. You don't judge, you choose again. You don't judge, you choose again. Você faz uma escolha, você não julga e você escolhe de novo. Você não julga e você escolhe de novo. Você não julga e escolhe de novo. Because the only thing that destroys this planet are the judgments that people have of everything. Porque a única coisa que destrói esse planeta são os julgamentos das pessoas sobre tudo. So if you want to create a different future, be the benevolent leader of no judgment and all possibility. Então, se você quiser criar um futuro, seja o líder benevolente de não julgamento e possibilidades. And get to work. E vai trabalhar. And to become a benevolent leader, there are also 3 different
states that you could embrace as well. E também para se tornar um líder benevolente, tem outros 3 passos que você poderia abraçar também. Well, not really embrace. There's become aware of 3 different states of being that you can be at any moment in time. Ok, então não é abraçar, é incluir, estar consciente de todas essas 3 coisas que você pode ser a qualquer momento. Can anyone tell us what are those 3 different states that we are talking about? Alguém pode nos dizer quais são esses 3 diferentes estágios que nós estamos falando? Choice? Conscious. Okay, I want to start them off. Okay. Okay. The first state, one state, not right or wrong, it just is a state of being, is conscious. Ok, isso é apenas um estado de ser, o primeiro, que não está certo ou errado, é consciente. What's the second state that you can choose? Question? Pergunta? Is it space? Now, here we go. So I'll help you out. Conscious, you'll love this. Are you ready with your pens and paper? Here we go. You ready? Very exciting. Vocês já estão com suas canetas e papel? Vamos lá. Estão prontos? Estamos animados. Conscious, Consciência, unconscious, inconsciência and anti-conscious. e anticonsciência. What? So these are the 3 states that we are constantly flipping in and out all the time. Esses são os 3 estados que nós estamos saindo, entrando toda hora. Ideally is you want to be in the state of consciousness More than not. more than not. More than not. Eu diria que você teria que ser esse estado de consciente mais do que não. What does it mean, more than not? Okay, Steve will explain to you the 3 states, but I like you to think of it as state, not stages, meaning that you flip in and out of all these 3 They're just states choices. of choices in any moment in time. Ok, então você troca esses 3 em qualquer momento no tempo. Isso é apenas uma Do escolha. you Okay, so understand what state mean? State, like State. state of being. yes, Yeah, state of okay. being. Estado de Yeah. ser. So this is fun. Are you ready? Yes, yes. Unconscious. Unconscious Inconsciência. is when you are on autopilot. Autopilot. What? Unconscious Alter. autopilot, where you just Piloto automático. Yeah. Yeah. so Consciência é quando unconscious, você... Yeah, go ahead, please. unconscious is when you are on autopilot, where you just go through the day without any idea of what's going on. Então, inconsciência é quando você está no piloto automático, quando você percorre seu dia sem ter ideia do que está acontecendo. You do the things that you do because you've always done them that way. Você faz as coisas que você faz porque você sempre fez daquela forma. There's no question, Não there's há no perguntas, exploration. There's no, explorações. Mhm. It's when you get to the end of the day and you think, oh, where did that day go? E quando você chega no final do dia e você pergunta, uau, onde que eles foram? Where did they go? Where did that day go? The day disappeared. I was Onde so que o busy, dia but I foi? don't, O dia desapareceu, eu estava tão ocupado, mas o dia se foi. I was so busy that I don't remember what I did. Eu estava tão ocupado que eu nem me lembro o que eu fiz. Uau! And most people tend to be functioning in that state of unconscious autopilot mode. E a maioria das pessoas tendem a funcionar mais ou menos nesse estado de inconsciência, de piloto automático mais. And it's not wrong. Just be aware that we all do this. All of us do this. Então, isso não é errado, só seja consciente que nós todos fazemos isso. Nós todos fazemos isso. Now, the second choice that we've got is Agora, a segunda coisa que fizemos, escolha, we can choose to be anti-conscious. é a escolha de sermos anticonscientes. Anti-conscious is where you actively work against being conscious. É quando você está
na verdade, trabalhando e funcionando contra ser consciente, quando você está contra a consciência. It's where you use force and effort or trauma and drama to create your life and manipulate others. É quando você usa esforço e trauma e drama para controlar a sua vida e manipular os outros, manipulate others. Yeah. In the Manipulate corporate others. world, around the world and in business, there are a lot of so-called bullies. These are anti-conscious leaders. No mundo corporativo, então, tem muitos do que chamamos de pessoas que fazem bullying. Então, essas são as anticonsciências. So Or there's a term that they use in corporate world called corporate psychopath. Então, esses são os títulos que eles usam no mundo corporativo. Então, corporative psycho, how is that? psychopath. Psychopath. Ok, psicopata corporativo. They constantly make that choice to be a bully, make that choice to be anti-conscious, make the choice to do harm and do things to other people. Então, ele geralmente faz essa escolha de fazer o bullying, de fazer mal para as outras pessoas e... I've been working in the corporate world in Australia for 30 years, and I met many of these people. Então, eu trabalhei nesse mundo corporativo por 30 anos e eu conheci muitas dessas pessoas. That's why I started writing a book called Conscious Leadership. And now I have a new one that called Conscious Leaders for Futures that are Sustainable. Então, é por isso que eu escrevi os livros, que eu comecei a escrever os livros, Liderança Consciente, e o outro que é... What's the other? The second name? Because Conscious leaders for futures that are sustainable. Então, líderes conscientes para um futuro que é sustentável. For futures that are sustainable. Yeah. the reason why the two of us started this movement of benevolent and conscious leadership is that we know that there are other possibilities if people choose. Então, o motivo que nós criamos essas coisas de liderança e consciência é que sabemos que existem possibilidades que as pessoas podem escolher. And a lot of people function from unconscious because they didn't know that they actually can choose something else totally different. Então, a maioria das pessoas, na verdade, escolhem com a inconsciência porque eles não sabem que poderiam estar escolhendo algo diferente. 50% of the work that I do is managing 50% do trabalho que eu faço é 50% of the work I do is managing bullies who happen to be chairmen or CEOs of corporations. Trabalhar com managing the bullies who CEOs, chief executive officers, or chairman of corporations. Então, trabalhar com esses bullies, essas pessoas que fazem bullying, que são, na verdade, os líderes, os chefes principais, o CEO, como eles chamam, dessas corporativas. Yeah. And as young leaders, you will meet these people. E como jovens líderes, vocês irão se encontrar com essas pessoas. But if you're willing to be the benevolence of a Mas se young leader, você estiver disposto a ser a benevolência do jovem líder, then you're aware of their anti-conscious behavior and you do not buy it as real. e estar consciente das ações anticonscientes, dos comportamentos anticonscientes, você não teria mais que ser efeito dessas ações. And if you don't buy it as real, then you know what to do to change the situation. E se você não comprar isso como real, você pode saber como mudar a situação. Aí você sabe. And it's fun. It's so cool and it's fun. É divertido. And the key thing is, if you can choose to embody and be
conscious leadership energy. E a chave é se você escolher ser líder consciente, Because you become the energy that can entrain everyone else to see different possibilities. você se torna a encarnação da liderança para todas as pessoas que podem ver essa possibilidade diferente. And this has been proved in the what would you call It's quantum physics. at quantum work. physics at Quantum- work. Isso foi comprovado no mundo físico de quântico, mundo quântico, física quântica. So if the first thing, if you can embody and be the energy of conscious and benevolent, you be the strength of the frequency that can entrain everything to see different possibilities. Essa coisa, se você incorporar essa energia de ser um líder consciente, você pode liberar para todas as pessoas continuamente serem essa possibilidade diferente. Do you want to tell the story about the quantum? No need. Okay, Yep. too much. But you search the story of entrainment. You get that concept. Okay. A little Ok, story. você gostaria de falar essa conversa ou é muita coisa? Então, dá uma pequena história. If you have a large grandfather clock, you know the big grandfather clocks with the pendulums that swing backwards and forwards? Então, se Ok. você tem o relógio grande do avô, por exemplo, aqueles que são grandões com um pêndulo que fica para um lado e para o outro, And you put it in a room with a lot of smaller grandfather clocks, very small ones, e se você coloca num quarto com bem pequenininhos relógios do seu avô também, and you start all the pendulums swinging, within one day, all the pendulums will swing at the same frequency as the large grandfather clock. e deixar eles colocando em posição diferente, no outro dia vai estar na mesma posição, eles vão estar no mesmo tempo do que o grandão do avô, do pêndulo grande. And this has led to music theory, mathematical theory, quantum physics. Energy interacts with energy and becomes like the energy that is the largest oscillation. Então, isso foi comprovado com o mundo da física quântica, com a música, com várias áreas, que se a energia modula a energia, então, uma continua com a outra, assim. And this explains why if every one of you were to walk into a room and be that grandfather clock, everyone else will start to be that energy as well. Isso significa porque que vocês, se vocês entrassem num quarto agora e sendo aquele relógio grande do pêndulo do avô, e as pessoas mudarão também ao seu redor. And you can change a whole room in about 10 minutes just by being aware, non-judgmental, benevolent, the grandfather clock. Isso muda uma sala inteira apenas em 10 minutos se você ser esse consciente, benevolente líder do relógio do seu avô. Have any of young leaders here on talking to us here read our book, the one that we written with Dr. Kubes, Steve and I, on Be the Change You Wish to See in the World? Então, alguns de vocês, jovens líderes, já leu o livro Seja a Mudança que Você Quer Ser no Mundo Nosso? Not yet, Anyone? but I'm interested. Okay, if I'm just going. It's in Portuguese. It's either in Portuguese or English, and it's being translated by beautiful Norma. So it's going to be, if you, any one Então, of you, ele já está em inglês e português e vai ser traduzido também pela linda Norma. E uau, gratidão. Thank you. if any one of you wish to receive a PDF copy of that, contact Norma, and it's a gift from us to you. If you want to read. Please. E se alguns de vocês também querem uma cópia disso, Norma, pode mandar para eles, por favor. E é um presente nosso para vocês. You know, Norma's going, what? Is it okay, Norma? There's only what, 6 people here. Is that all right, Norma? Yes.
Okay. It's Tá Sorry. tudo bem, Norma? São só 6 pessoas aqui. Tudo bem? Sim. This guy is here the with ones us. that are live. The one Okay. that talking to Calm us. down, everyone else. Os que estão ao vivo. Muito obrigada. E thank you very much. Ferry already is talking to us. The 3 states of consciousness: unconscious, anti-conscious. Can you guess what the third one is? Conscious. Conscious. Now we got it. Então, os 3 estágios são inconsciência, anticonsciência. Vocês podem imaginar qual que o terceiro é? And Consciência. the important thing to realize is we can be all 3 in any day. E a coisa importante para reconhecer é que nós podemos ser todos os 3 no mesmo dia. I'm sure you would know if you observe yourself when you go into anti-conscious, which we all do. E eu sei que você consegue observar você mesmo quando você vai para a anticonsciência, o que nós todos fazemos em consciência. Don't judge yourself when you go into that. Like if you do something anti-conscious, you say, oh, okay, I'm willing to change that into something totally different. Então não se julgue quando você faz isso, apenas fala, ok, eu estou disposto a mudar isso para algo totalmente diferente. Judging someone else is anti-conscious. Julgar outra pessoa é anticonsciência. It feels good, but it may not be the best thing for you to do. Pode se sentir bem, mas pode não ser também a melhor coisa para fazer. And those times that we think we are judging people and that's basically their judgments or judgments of other people on them too. I mean, that's like a whole crazy idea for the mind. E algo também que eu vejo é quando a gente julga uma pessoa diferente com o julgamento, ou a gente percebe mesmo o julgamento das pessoas sobre elas mesmas ou que já estão implantados nela. E é uma coisa louca para minha mente. It's quite easy to catch yourself when you go into anti-conscious, but majority of the time we are in unconscious state. Então, é uma coisa que é fácil de perceber quando você vai para a anticonsciência. E a maioria de nós, às vezes, estamos na inconsciência também. So if you would like to function from the space of conscious leadership, Então, se você gostaria de funcionar a partir desse espaço de liderança consciente, then that is the space that you would have to be willing to catch yourself when you are in the unconscious state all the time. esse é o espaço que você gostaria de perceber consigo mesmo quando você está na anticonsciência todo o tempo. Ou inconsciência também. An unconscious state is something that you function from conclusion. You know, most of us concluded based on the past, not in the Anticonsciência? Anticonsciousness. Yeah. E anticonsciência seria praticamente quando nós estamos concluindo, ou concluímos uma coisa ou outra no tempo. So if you want to be in the space of conscious leader for futures that are sustainable, then you would have to be willing to be the questions, Então, not se the você estiver disposto a ser esse líder do futuro consciente, você tem que estar disposto a ser a pergunta, não a conclusão. So what questions do you have of us? Can I ask something like, yeah, if you guys have it, please go. I know I'll ask a lot of questions. Go ahead, Troy. And Okay. que So, perguntas yeah. vocês têm para nos fazer? Eu já falei bastante. Se qualquer outra pessoa tem uma pergunta, por favor, fala. E eu falei, vamos lá, Troy. Yeah, like when you said about like being conscious and that's gonna contribute to create a sustainable living earth, can you say like how you guys see that? And yeah, can you just say more about that, please? Well, Quando você falou sobre ser consciente pode ajudar a criar um planeta totalmente sustentável, vocês podem explicar mais o que vocês querem dizer com isso? consciousness is being aware of everything and judging nothing. Consciente é estar consciente de tudo e não julgar nada. And from that space, you can see what your choices that you make will create for the future. E nesse ponto você pode ver o que as escolhas que você está fazendo agora vão criar no futuro. And every one of us creates the future every 10 seconds by the choices we make.
E cada um de nós criamos um futuro a cada 10 segundos de escolha que fazemos. And if you keep that in mind, you will never look at choice the same way again. E se você manter isso na sua cabeça, você nunca vai olhar para a escolha de uma forma diferente. Quer dizer, da mesma forma. When Steve's talking about be aware of what your choice or your choices will create for now and the future. Quando o Steven fala sobre o que suas escolhas são e o que elas vão criar agora e no futuro, We are talking about not about visualizing what's going to happen, not solidify what's happening. então nós não estamos falando exatamente de visualizar e solidificar o que vai acontecer. You actually ask what your choice going to create for now and in the future from the energy of expansion, creating more, or contraction, creating less. Então você basicamente olha para suas escolhas e vê se o que vai criar no futuro, expansão do que vai criar mais ou contração do que vai criar menos. So when you make a choice, it's not like visualize what you're actually going to create in the future, but you will know that your choice will create great possibilities for you, for the world, and for everyone concerned. Então, quando a gente fala de visualizar, não seria visualizar exatamente o que vai criar, mas saber que essa escolha vai expandir e vai criar mais para você, para todos no mundo. So if you say, if I'm choosing this, what would I create for now and in the future? Bom, se eu estou escolhendo isso, você pode perguntar, o que isso vai criar agora e no futuro? And if you sense that it's going to create contraction and less, it's up to you whether you're going to choose or not. Então, se você escolher também a contração, isso é o que vai criar também. And if you get that it's going to create less for everyone concerned, if you're a conscious leader, would you choose it? Então, se você percebe que isso vai criar contração e menos para todo mundo também, e você é um líder consciente, você escolheria isso? If you're able to ask, will this create more for now and in the future? And you can create $10 million right now, but it's going to create upheaval in the future. Would you choose it? Então, se você pudesse ter a escolha de criar 30 milhões agora, mas isso criaria algo pesado no futuro, você escolheria isso? And that's a good example about making the choice as a leader of the organization, whether you're making short-term choice or short-term and future possibilities. Isso é uma das escolhas também que fazemos no mundo de organizações. Você vai criar uma coisa que vai criar mais agora ou também no futuro também? Because a lot of business leaders are making choice for benefit for now and never consider the future possibilities. Porque muitas pessoas, líderes nos negócios também, estão fazendo escolhas para agora, mas não considerando o futuro. And that's coming back to benevolence work, making the choice for now and for the future. Isso volta para o mundo benevolente, fazendo escolhas para agora ou para o futuro. E para o futuro. So we might finish up quickly. Just a couple of things that we've found works really well. Ok, já vamos finalizar só um pouquinho de umas coisas que percebemos que funcionam muito bem para nós dois. When you ask the question of yourself, what will this create for the future? Will this create something greater or something less? Quando você se pergunta para si mesmo, o que isso vai criar no futuro? Vai criar algo grandioso ou vai criar algo menos grandioso? Never ask, what will this create or how will this create? Is this like a trick? No, never ask what will this create, because then you try and visualize. Ok. And then Nunca also never pergunte ask, how will this create? Nunca pergunte o que isso vai criar ou como isso vai criar, porque daí você vai estar visualizando isso como. So And never how would ask. we ask? So Então, always nunca ask. pergunta isso. Always ask,
will this create something greater or something less? Sempre pergunte, isso vai criar algo mais grandioso ou algo menos grandioso? So when you talk to your parents next time and you're very upset with them, ask yourself, do I want to create something greater or create something less when I talk to my parents? Então, quando você está, por exemplo, com problema com seus pais, você pode se perguntar também, eu quero criar algo mais grandioso com os meus pais ou algo menos? If I want to create something greater, what is my choice here? Se eu quero criar algo mais grandioso, qual a minha escolha aqui? Then talk to them. E aí, converso com eles. Thank you. Muito obrigada. I think I really love the idea that you guys, the young leader, going to be the leader of possibilities for everyone from that space. Então, eu gostei muito dessa coisa de vocês, jovens líderes, de ser esse espaço de possibilidades para todos a partir desse espaço. If you can function from the space of creating from possibility and consciousness, you never have to prove. Quando about você está any- escolhendo a partir de possibilidades e esse espaço de pergunta, acho que era, você nunca terá que provar. Benevolence is never having to prove anything. Benevolência nunca é sobre provar alguma coisa. Benevolence is all about creating, not É proving. sempre sobre criando e não provar. We're going to leave you to contemplate that statement. Podemos deixar para vocês, então. Esse é o novo status do que é benevolência. So thank you, everyone. We've enjoyed chatting with you. Thank you, Burke, for your questions, Cesar for your smile, for Grazie for her Enzo. translation, and Enzo for his questions, translations, commentary. Thank you for... Muito obrigada a vocês também. Thank you very much, and muito obrigada, Troy, pelas perguntas, o Enzo pelas perguntas, o César pelo sorriso, o Fer também pela contribuição, e todos vocês, Grazie pela tradução, Enzo pela tradução, and thank you to Tissa and Stephen for being here and bringing this new benevolence into the world. I mean, this choice, since like 30 years ago you had, that's thank you very much, that's beautiful. Our pleasure. So we have a call coming up on the 1st of December, which is, we've called it Benevolence, Anything But Business. Então nós temos essa chamada no dia 1º de dezembro, chamado do quê? Benevolência, nada além dos negócios, tudo menos negócios. Because people think it's all about business, we want you to get that it's about living and creating the life that you can have. Porque as pessoas pensam que isso é apenas sobre negócios, mas isso também é sobre criar a vida, ter a vida que você deseja ter. Because people tend to connect the word benevolence or benevolent with business. Porque as pessoas tentam conectar a palavra benevolência ou benevolente com os negócios. So what would it be like if you can be a benevolent daughter or benevolent son or benevolent friend, you know, all of these? What would that be like to be that energy, space and consciousness always? Então, como seria se você pudesse também ser esse filho ou filha benevolente, esse amigo benevolente, sempre ter esse espaço de escolha também, So get possibilidade. to work. Então, vai trabalhar. Okay. I've never been so enjoyed, like so, how can I say, motivated to work, you know, like, wait, a different meaning to work, Awesome. like joyful. Thank you for translating for us too. You've done an amazing job. Amazing job. Muito obrigada por traduzir pra gente, você fez um trabalho incrível. Thank you very much. Thank you. Alrighty. Bye-bye. Bye. Thank you. Bye-bye. Yeah, Thank you. Bye, guys. Gracie, Oi, podemos Lu. dar tchau nós duas? Pro Podemos, pessoal? podemos. Gente, que chamada foi essa?
Gente, você foi maravilhosa. Parabéns, Grace. Young Gratidão. leaders, you rock, baby. Let's go! E outro convite para vocês, vamos ser líderes jovens, velhos, o que for que você se chame, mas vamos lá, simbora, e gratidão por essa energia também de benevolência no mundo.